Estamos ao vivo. Instagram. E aí? Como é que vocês estão? Ó, nosso convidado de honra já chegou aí. Já entrou. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos que vamos. Vamos ver se ele entra aí. Doutor Felipe Duarte. E aí, meu querido? Olá, Tudo tudo bem, bem? Jorge? Tudo bem, graças a Deus. Que E grande você, como prazer tê-lo está? aqui. A honra é toda minha. Muito bom. Acompanho seu trabalho há bastante tempo. Minha Puxa, muito esposa é uma obrigado. grande fã também. E tem alguns pacientes também que são seus pacientes. Muito bom, Que muito bom. bom, que bom. Fico feliz. Geralmente, quando eu recebo algum convidado homem, né, lá na página, ou quando eu vou como convidado na página de alguém, é sempre assim, a tua esposa me segue. Aí acabam me descobrindo. É verdade. Acho que acaba acontecendo muito isso, né? Hoje em dia, pelo menos aqui no meu também tem muito disso. Acho que Sim. 78% é mulher, né? As Uhum. esposas acabam trazendo os maridos. É bom? Menos Graças mal. a Deus. Sim. Menos mal. Meu amigo, primeiro eu queria que você se apresentasse aí, pessoal. Acho que os seus já te conhecem, obviamente, mas os meus aqui, alguns ainda não te conhecem, né? E para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema polêmico, né? Extremamente polêmico. Sim, sim. Então, bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe Duarte, sou ginecologista obstetra aqui do Rio de Janeiro, formado pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, depois pós-graduado em Medicina Fetal e hoje pós-graduando em Sexualidade Humana. E desenvolvo um trabalho lá na página muito relacionado à saúde da mulher, né, de uma maneira geral, mas que acabou extrapolando um pouco para a vida familiar, vida conjugal. Quando a gente Hum, começou a abordar esse tema de sexualidade, mexeu muito com os maridos e hoje há esse movimento, né, de procura pela, pela vida familiar, né, pela vida conjugal, enfim. E essas questões de sexualidade, né, acabaram aflorando lá como uma necessidade. Então, de lá para cá eu tenho falado muito sobre isso, né? Esse papo todo começou com a questão dos métodos naturais. é, E aí foi extrapolando também para o benefício que ele tem para a vida sexual do casal, né? Para a vida conjugal como um todo. E hoje a gente conversa muito sobre essas questões, né? Sobre a questão comportamental também das mulheres, questões afetivas, emocionais. Eu me meto nos relacionamentos alheios de vez em quando, com algumas opiniões pontuais, mas claro que sempre falando com muito carinho, né? Porque esse tema ele diz muito sobre o ser humano, né? Diz muito sobre a felicidade humana e pode igualmente ser fonte de miséria e de um prazer realmente transcendente para o homem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai conversar sobre isso e realmente ter muito zelo, né? Quando a gente vai conversar sobre sexualidade de qualquer forma. sim, de fato. E há uma certa barreira, né? Porque durante muito tempo falou-se de uma forma muito fechada sobre sexualidade, de repente começa a falar de uma forma extremamente aberta, mas totalmente deturpada, e a gente acaba ficando nesse meio do caminho, né? Sim, Há acontecendo um movimento agora de resgate, né? De falar, bom, nem uma coisa nem outra, né? Nem sim. aquele puritanismo exagerado, né? Afinal de contas, o sexo ele é Isso. necessário ao casal, né? É uma coisa Uhum. maravilhosa, de boa. Mas também não o extremo, né? De ser qualquer coisa, né? De ser praticado de qualquer jeito, em qualquer lugar, Isso. com qualquer pessoa, né? Então, a gente precisa entender esse equilíbrio básico entre as duas coisas. E eu acho que quem é capaz de gerar esse equilíbrio é exatamente talvez o tema principal da nossa live aqui, que é exatamente a castidade, né? Que é totalmente Sim, entendida errado, né? Uma totalmente. deturpação completa do valor da castidade. Exatamente. A primeira coisa, né, é tentar pontuar a castidade para as pessoas, né? E a castidade, muitas vezes, ela não faz nenhum sentido para as pessoas se elas não entendem o que é realmente a, a sexualidade em si. E isso é muito perigoso, porque justamente pelo que você falou, Jorge, há algumas décadas a gente vem experimentando
isso que foi chamado uma revolução sexual, né? Mas a gente pode chamar de distorção ou depravação, que foi ali, foi na onda de tudo que estava acontecendo, né? Na arte, na estrutura da família, enfim, nos valores de uma maneira geral, e tudo houve essa depravação. Então, é, o sexo ele começou a ser visto basicamente dentro dessa visão utilitarista, né? Isso, isso é um desastre. Isso acabou sendo um desastre para a humanidade, porque é aquilo que mais toca na sua dignidade, na sua intimidade, de tal forma passou a ser exposto como se fosse realmente um penduricalho, um enfeite, né? Então, reduziu-se a sexualidade a uma questão totalmente física, de genitália, né? E o próprio conceito de orientação sexual, de tudo isso se perdeu nesse meio do caminho, né? Quando você passa a tratar tudo relacionado, todo ponto de vista da sexualidade relacionado totalmente e exclusivamente ao corpo, a reação orgânica, aquela reação neurocomportamental, por assim dizer. E aí a coisa começou a ficar extremamente utilitarista, né? Que é essa coisa de que tudo vale pela sua utilidade, pelo aquilo que é capaz de dar em troca. E isso acabou fragilizando muito o entendimento de sexualidade das pessoas. Não como uma manifestação da sua natureza e que, portanto, guarda uma lei natural e algo que é capaz de transcender a experiência humana, mais uma vez, que tem um sentido de existir, mas que é simplesmente mais uma das experimentações periféricas do ser humano, né? Então, houve um rebaixamento natural e uma consequente vulgarização. Isso é natural, porque para você tornar aquela coisa extremamente corriqueira e fácil de se obter, você precisa rebaixar ela a um nível mais ordinário, né? Sim. E foi isso que aconteceu. Na verdade, esse movimento todo de revolução sexual, ele me pareceu nada mais do que uma pirraça de adolescente querendo falar de sexo, né? Dessas Uhum. pessoas que ganharam o famoso lugar de fala na sociedade e se apropriaram dessa possibilidade de mobilizar as massas para falar um monte de abobrinha e realmente falar, eu posso fazer aquilo que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e entender isso como liberdade. Aí já se foi também mais um conceito totalmente mal interpretado, né? Sobre o que é a liberdade humana, né? Trocando em miúdos, a liberdade humana é a capacidade de ir contra a sua vontade, justamente em prol de algo que é maior do que o seu desejo, né? A vontade como aquela coisa mais instintiva, que eu digo. Não aquela vontade deliberada e pensada, que é isso que nos caracteriza enquanto seres Então você fica humanos escravo do diferentes dos próprio animais. desejo, né? É isso? Exatamente. A liberdade, como ela é colocada hoje, ela é a própria escravidão dos seres humanos que só fazem aquilo que querem, né? Uhum. E não conseguem fazer aquilo que não querem. Isso parece meio louco, né? Um joguinho de palavras, mas não é. A pessoa é escrava da própria vontade, não consegue fazer senão aquilo que quer. E isso é a própria vivência do egoísmo, que encontrou um lugar muito confortável para existir, foi dentro do campo da sexualidade, porque é um prazer sensível extremo, né? Que se você simplifica, ele pode ser facilmente obtido com qualquer coisa. E você vê que tem gente hoje que tem prazer sexual fazendo um buraco num caule de bananeira, no cano de descarga, né? Tem gente que acha que, sei lá, é batata sexual, e aí eu me interesso pelas batatas, e aí hoje eu posso ter prazer sexual com a batata, e isso é um espectro da sexualidade que precisa ser reconhecido em nome da diversidade. É umas coisas bem, assim, são umas coisas bem loucas, né? E aí a castidade, se a gente não olha mais para a sexualidade de uma maneira transcendente como uma expressão do amor humano, de fato, a gente realmente perde a possibilidade de entender a castidade como algo que é, primeiro de tudo, afirmativo, né? Ele é, ele é esse ponto de vista esse, esse ponto de equilíbrio para o amor, digamos assim, né? Uhum. Então, sem a castidade, a gente não consegue caminhar muito bem dentro do campo da sexualidade, porque a gente fica preso ao nosso próprio egoísmo. E a castidade, ela nada mais é do que, de fato, uma virtude, se a gente for entender assim, né? Sim. Então, eu não estou falando de religiosidade. Talvez eu esteja falando ainda
de espiritualidade, né? No sentido de uma tendência natural do homem a buscar aquilo que é bom e aquilo que é verdadeiro. Então, Sim. esse papo ele se aplica tranquilamente àquelas pessoas que não se consideram religiosas, né? Eu sou ateu. Beleza, mas você quer ser uma pessoa boa, uma pessoa decente, que faça o bem para os A virtude. outros, você tem um compromisso moral com as coisas? Vamos falar de virtude, porque não foi a Igreja Católica que criou o conceito de virtude, inclusive. Então, você não vai estar sendo religioso se você for falar de virtude, né? A virtude humana é essa tendência natural para o bem, né? Orientado por essa lei natural das coisas, que em geral vai contra aquilo que nós queremos, né? De alguma forma, nesse suposto, nesse certo instinto egoísta. E a castidade ela faz isso com o amor, né? Eu trouxe aqui a definição de castidade que talvez seja mais próxima daquilo que eu gosto de usar, que é essa aptidão para dominar movimentos de concupiscência pela razão e pela vontade, ou seja, imprime um caráter moral na vida sexual. Isso me parece resumir com uma certa facilidade, né, o entendimento. Então, com isso, né, o autor que eu estudo, que eu mais estudei sobre castidade, se propõe no final, eu posso até revelar o nome dele, para que vocês vejam que tudo isso faz sentido, né? E esse autor diz que a castidade permite ao amor das pessoas assumir a sua plenitude e integridade moral na sexualidade. Ou seja, né, é aquele momento em que você realmente consegue ser homem. Homem Sim. não o masculino, no gênero, né? Eu estou dizendo a espécie humana. Que você começa a dizer assim, eu não sou um tatu, eu não sou sei lá, um cachorro, não sou um touro, eu sou um ser humano. Porque diferente deles, eu domino os meus movimentos de concupiscência pela minha vontade. Que é basicamente o que é essa concupiscência, né? Essa tendência natural que a gente tem de olhar para o corpo das pessoas e absorvê-los para as pessoas em si e absorvê-los como instrumento de prazer. Uhum. E vamos combinar que isso é um movimento natural da nossa existência, né? Um movimento interior natural. E é graças a esse movimento que os casamentos existem, no final das contas. Porque senão a gente só assinaria, faria pactos de sangue de amizade, né? Oh, Não fosse a vida sexual, a gente faria como antigamente se falava desses pactos de sangue que os amigos faziam entre si. A sexualidade, portanto, nos distingue, né, nessa relação homem-mulher das relações, de outras relações afetivas, né, com os amigos, enfim, as relações familiares, outras, né, pai-filho, uhum. irmãos e tudo mais. Então é muito bem-vindo que a gente tenha esse movimento. O negócio é o que a gente precisa fazer com isso. Como a gente consegue direcionar isso para que isso não se torne para nós motivo de escravização, frustração, de dor, né? E Sim. que a gente consiga direcionar isso para o bem. Portanto, a castidade ela dá o tom do amor. Ela em outras palavras, ela é a medida certa do amor, se a gente puder dizer assim. Uhum. E é interessante isso que você falou, porque se a gente. Eu falo muito isso aqui, algumas pessoas confundem, né? Quando a gente está falando de castidade, algumas pessoas acham que a gente está falando sobre ser virgem ou qualquer coisa do tipo, né? E não Isso. necessariamente, né? Não é isso mesmo, né? A castidade é um movimento da alma, não necessariamente do corpo, né? Mas é um movimento, é uma virtude da qual a gente está buscando, até porque ela não cessa, né? Ela não cessa ali no namoro, né? Ela vai cessar, ela vai perdurar pro resto da vida, né? É uma virtude da qual eu preciso mantê-la pro resto da minha vida. E a partir do momento que eu entendo isso, eu realmente contemplo isso que você falou, essa definição que você falou é muito boa de castidade. Eu falo muito sobre as virtudes aqui usando as faculdades humanas de Platão, né? E quando você vai parar para pensar, de fato a castidade é aquela que ela consegue abraçar toda a concupiscência do homem, né? Ela consegue abraçar toda a concupiscência, ou seja, eu faço com que eu possa realmente me inclinar àquilo que é transcendente, né? A castidade, Isso. ela permite o homem a elevar o olhar para a eternidade, né? A colocar o olhar no céu. A castidade é essa virtude mesmo que permite isso. Então, isso que você falou é maravilhoso, né? Talvez ela seja a essência mesmo do amor. A partir do momento que eu Sim. consigo me manter casto, eu consigo me inclinar ao amor de forma verdadeira. Só que, olha que interessante, né? Isso que você estava definindo, né? Você foi construindo um pensamento que eu achei sensacional. Porque houve-se toda uma geração em que deturparam completamente o valor da castidade, nem se falava mais, né? Mas deturparam profundamente o valor da sexualidade, né? Sobre um ódio de, nós podemos, a gente quer falar, a gente quer fazer, a gente quer se empoderar. E algumas pessoas, né, que já não estavam muito preocupadas sobre essa questão da sexualidade, mas questões um pouco mais elevadas, né? Sobre poder, sobre domínio, sobre controle,
Essas pessoas, elas desenvolvem algumas coisas, entre elas, na minha cabeça, na minha opinião, na minha, como diria o professor Olavo, na minha imodesta opinião, né? Talvez o advento da pílula anticoncepcional e depois dos outros métodos anticonceptivos, mas Sim. predominantemente da pílula anticoncepcional, isso destrói completamente o resto que ainda se tinha para falar sobre a questão da sexualidade. Ela é colocada totalmente na lona, né? É totalmente Sim. destruída por completo esse valor da castidade, o valor da sexualidade é completamente destruído a partir do momento que alguém fala, olha, estamos te entregando uma liberdade nova. E é exatamente o contrário, né? Se torna exatamente uma prisão, é exatamente uma cadeia que é colocada diante das pessoas ali. A partir daquele momento, elas se veem presas àquela situação e que elas não conseguem mais sair, né? É como se eu desse um tempero àquela tentação que antes já era difícil de se lidar e enfrentar. Agora eu vou dificultar a Isso, coisa agora, né? Vou te dar um bônus para você exatamente. ficar na merda, no É chão, na lona. exatamente isso, né? O ingrediente que faltava para que a sexualidade fosse, de fato, ah, pervertida, né? Por assim dizer. Porque se a gente entende o movimento sexual do homem na sua origem mais profunda, e aqui eu vou me apropriar de um texto sagrado para tentar escrever, para tentar discorrer sobre o que eu quero falar, se vocês me permitem, eu vou usar o exemplo do livro do Gênesis, né? Mas se você se permite entender, né, a simbólica desse texto, sem alguma conotação religiosa, mais uma vez. Mas se você olha para esse livro e você vê que na concepção daquele autor, ou daqueles autores que foram responsáveis pela construção desse livro, né, você tem ali uma tentativa de entender o sentido da existência humana, né, e a relação do próprio homem com Deus, do próprio homem com a verdade, né, que é representada também por Deus, obviamente, acima de tudo por Deus. E ali você vê um movimento natural, né, da criação do homem, em que primeiro se constrói um sexo, que até então era o sexo, porque não tinha outro, né? E só tinha ele, e uma necessidade feita, né? Não foi exigida por Adão, mas uma necessidade feita naturalmente de que existisse um outro sexo, né? E esse movimento foi equivocadamente interpretado pelas feministas como se houvesse ali uma conotação de um segundo sexo, no sentido de prioridade. Não tem nada a ver com isso, né? A descrição ali, filosófica, por assim dizer, é uma descrição de um movimento natural de complementariedade. Então, quando Adão olha para Eva, ele tem uma constatação ali, simbolicamente, né, de uma coisa que ele não falou para as outras coisas. Porque ele viu, agora eu tenho alguém que é carne da minha carne, que é a minha companheira, né? E ele já tinha visto vários animaizinhos lá, e poderia ter virado pai de pet e ter dito, né? Agora não, quando ele viu o cachorrinho, agora eu tenho um companheiro, né? Muito obrigado, meu Deus, por ter feito essa família para mim. Meus cachorros, meus gatos, meus morcegos e tal, e agora a nossa família está completa. Mas não, houve uma constatação instintiva de Adão de olhar na sua igual, mas diametralmente oposta, né, na sua natureza sexual, e de olhar para isso e falar, agora eu tenho uma companheira. E aquele povo ignorante, de maioria analfabeto, de milhares de anos atrás, conseguiu escrever isso no livro sagrado de maneira profundamente bela, né, e verdadeira. No sentido de que o homem olha naturalmente para a mulher, e até hoje, como se descreve o comportamento de Adão, e olha para aquela coisa curiosamente diferente dele, mas que a completa de tal forma que gera um impulso, né, de um movimento na direção do outro, Uhum. que uh, há de se entender que isso é um movimento natural e necessário, porque a relação, a dinâmica da vida conjugal, a dinâmica dos relacionamentos homem e mulher, ela parte deste interesse inicial, que não é mal por si só. Então, um homem não se dirige à sua mulher como ele se dirige aos amigos, porque não há esse interesse sexual nos amigos, ou não deveria ter, se ele fosse um homem casto. É isso que nós estamos tentando chegar à conclusão, né? Porque acontece que dentro desse impulso natural e sexual, que já foi muito bem descrito lá no livro do Gênesis, é que a coisa consegue fluir. Então, se existe um amor próprio dos amigos, se existe um amor próprio para Deus, existe um amor próprio entre homem e mulher. E a condição necessária para que esse amor seja particular é a condição sexual.
Ponto. Então, isso precisa, para que a vida conjugal exista de maneira plena, essa dimensão sexual ela precisa ser reafirmada e não sufocada. E por isso que a castidade não pode ser entendida como uma virtude negativa. Ela é afirmativa. Ela é afirmativa sobre o valor da pessoa humana, né? Se ela existe, né? É dotada de toda a sua dignidade, ela precisa ser respeitada naquilo que ela tem de mais íntimo, que é o que preserva o seu valor, né? Quando a gente olha, então, para um homem e uma mulher que se unem, sim, a gente entende que existe ali uma característica sexual, mas que ainda assim ela é um elemento desta relação interpessoal, mas ela não é o centro. E esse centro é o que dita a relação entre as pessoas, diferente do que dita a relação dos homens com outros seres, né? Não humanos. Então, quando a gente olha para a maneira como o ser humano se relaciona com seres não humanos, né? Com um copo d'água, com uma pedra, um pedaço de pizza, um carro, uma casa, existe uma maneira natural de se relacionar com isso, que é esse sentimento natural de posse, né? De instrumento, de usar. Ele é o meio, de fato. Ele é o meio. Então, eu quero ter uma casa boa porque eu quero viver bem, etc. A casa não é a minha maior preocupação. Essa casa tem que me servir. O carro, a viagem até já num outro nível, mas enquanto uma experiência de vida. Mas quando a gente está se relacionando com as pessoas, existe uma maneira diferente de se relacionar com essas pessoas, que é essa dinâmica própria das relações interpessoais, que é o amor. Porque se nós estamos lidando com alguma coisa que tem valor em si mesma, que não é instrumento, que é uma vida, né, autônoma, que tem a liberdade que outros seres não têm, então eu não posso entrar no domínio dessa pessoa e forçá-la a ser o que eu quero. Aí é que entra o amor, começa a acontecer. Porque Sim. você pode usar a pedra o quanto você quiser, óbvio, com respeito à dignidade das coisas, não fazer o mal com aquilo, que é uma lei natural. Então, você pode se utilizar daquelas coisas para atingir o seu bem, desde que você não passe por cima delas. Mas com as pessoas ainda existe essa limitação. Você não pode entrar nesse domínio da liberdade do outro e fazer dela o que você quiser. Isso é o amor. Isso é o amor. Sim. Porque quando as pessoas se relacionam com uma relação de verdadeiro amor, ainda que livre de qualquer sentimentalismo barato, que isso é outra coisa, é afeto, né? Não é o amor ainda acontecendo, o amor, na verdade, ele se concretiza por essa capacidade de se unir ao outro e fazer com que vocês dois se olhem numa outra direção, que é a direção do bem comum. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque se você olha hoje para os relacionamentos e você vê nitidamente onde a castidade falta, isso não acontece. Não há um olhar conjunto na direção de um bem comum. Você faz terapia, você sabe muito bem qual é o papo de sempre. Eu só vou mudar quando ela mudar. Eu não vou fazer aquilo que ela não faz. Se ela não se prontifica, eu também não vou. O que é isso se não uma relação extremamente utilitarista um do outro? Exato. E onde o utilitarismo cresce, cresce o egoísmo, morre o amor. Que é essa capacidade de se dar pelo outro, né? De não querer atropelar o outro por aquilo que você quer. Porque até às vezes nessa relação conjugal você quer o bem da pessoa, Sim. quando você quer se impor a sua vontade sobre ela. Mas existe essa limitação. Existe esse lugar do nosso eu, né? Que só cabe a nós mesmos. Nós somos essa experiência irrepetível, entre aspas, Sim. nessa circunstância. Ninguém pode querer o meu querer, né? No final, cada um de nós está sozinho. Somos nós e Deus para respondermos pelas nossas atitudes. Então, não há como eu querer, por exemplo, que a minha esposa, né, cumpra a minha vontade pura e simplesmente. É preciso que numa atitude de amor eu queira levá-la para o céu e que ela me acompanhe, né? E que Deus me ajude a encontrar a verdade para que eu a conduza também. E ela precisa querer a mesma coisa, porque senão a carroça não anda junto, né? Aliás, o termo vida conjugal é interessante, né? Porque se nós formos perceber, conjugal significa sobre o mesmo jugo, que é aquele instrumento que os jumentos usavam para carregar a carroça. Uhum. E esse termo é muito maravilhoso, porque ele indica que se os dois jumentos da vida conjugal
não andarem numa mesma direção, a carroça não caminha, né? A carroça não caminha. Então, na grande maioria das vezes, a comparação com o jumento vai nos ajudar muito, porque muitas vezes nós agimos como os jumentos mesmo, né? No sentido figurado, né? De sermos meio burros na hora Eu uso muito por de aqui. nos Eu chamo comportar, muita galera por aí de burra, falo muito. não é? E muitas vezes nós comportamos como jumentos também no nosso instinto sexual. Porque eu falei muito pontualmente no começo que nós temos o impulso sexual. É um movimento natural. Então, muitas pessoas correm a vida inteira, passam a vida inteira correndo atrás do próprio rabo, né? Falando que são pessoas extremamente impuras porque não conseguem parar de pensar nisso. Olha, muitos namorados, você talvez atenda muitos casais assim, né? De namorados ou noivos que vivem nesse dilema e vivem se martirizando, né? Se chicoteando, porque eu não consigo parar de olhar para a bunda da minha namorada, coisas desse tipo, né? Uhum. Ou, sei lá, enfim, a minha chefe é muito linda, isso me atrai. Olha, esse tipo de constatação sobre o sexo oposto, dessas características sexuais que lhe saltam aos olhos, elas são nada mais do que essa natureza humana acontecendo. O problema acontece quando você começa a ser fisgado por essas coisas, né, para ir na direção do outro por essas características. O movimento de um ser humano para o outro, ele deve ser esse movimento da pessoa, é integral. Então você não pode querer chegar para o outro para se aproximar de uma genitália. Se você vai assim, você está deixando de ser casto. Agora, se você se aproxima do outro em toda a sua dignidade, na sua integralidade, melhor dizendo, se você se aproxima, por exemplo, no dia que eu desejo a minha esposa e me aproximo dela, eu não quero o corpo da Camila, mas eu quero a minha esposa, a mãe da minha filha, a filha da Tereza e do André, né? A amiga dos meus amigos, essa pessoa dotada de todas as suas características e que precisa ser respeitada nessas peculiaridades, se eu me aproximo de todo esse ser, esqueci de um elemento da Camila que é o mais fundamental, filha de Deus, se eu me aproximo de todos esses elementos que correspondem à minha esposa, aí eu estou tocando no ser dela. Aí nós estamos sendo uma só carne. Por isso que muitos casais hoje vivem dentro de casa e não são unidos como uma E só não são. carne. É. Não são, né? Cumpriram o rito, né? O que Deus uniu, o homem não separe, botaram essa palavrazinha lá no evangelho da leitura do casamento, fizeram tudo bonitinho, mas não cumprem a promessa que se fizeram. É a morte dessa cumplicidade, muitas vezes, porque não conseguem olhar na mesma direção, não estão sob o Perfeito. mesmo jugo. E aí a Isso aí que você sexualidade não falou, consegue acontecer. isso aí que você falou, ele, inclusive, né, achei muito bacana essa definição de mostrar que a castidade mesmo é a que acaba fazendo com que eu me aproxime do outro por quem ele é de forma integral. Você entende também, por exemplo, por que que é que, sei lá, se expor, né? A galera coloca muito, eu lido muito com isso aqui, meu marido fica curtindo foto de mulher pelada o tempo todo, pornografia, ou as mulheres que Isso, se expõem também nas redes sociais, se vestem de forma inadequada, isso também é contrariar a castidade de alguma maneira, porque você está atraindo o outro, exatamente o olhar perfeito, do outro, não para perfeito. quem você é, mas para aquilo externo, para aquela capa, né? Isso também é um erro contra a castidade, isso também é um desvio de alguma maneira. Sim, E isso fica muito exatamente. claro quando você explica dessa maneira. É necessário que eu me atraia pelo outro como um todo, como um ser completo, como uma alma, né? Como uma alma de fato. Exatamente. E qual é o nosso objetivo maior de se aproximar do outro, né? Se não for ganhar a eternidade, então nós estamos em algum momento ali, de certa forma, nos utilizando daquela pessoa. E por isso que a vida espiritual, ainda que nós não estejamos discutindo propriamente sobre ela, e que muitas pessoas consigam viver uma vida moralmente decente, mas ainda não consigam atingir a perfeição da virtude, que é a santidade, né? Essas pessoas conseguem ser, assim, no esforço meio que estoico, né? Extremamente respeitosas. Hum? Mas muitas vezes elas não conseguem experimentar esse amor transcendente que nos leva para outro lugar, né? Da mesma forma que a gente olha para a beleza de alguém e percebe assim, caraca, de alguma forma, né? Essa beleza não é desse mundo. E isso é Deus, né? Isso está apontando para outro lugar. Da mesma forma, a gente consegue entrar num relacionamento casto e sentir um prazer livre, né? Que nos remete a um outro mundo. Fala, nossa, isso
eu não sou capaz de criar isso. Isso me sucede de tal forma tão forte que isso vem de Perfeito. fora de mim. Não é obra minha. Isso é meio louco, né? Então, quando você olha para uma obra de arte bonita, você pensa, caraca, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Como é que essa mulher conseguiu fazer isso? Isso não é humano. Isso não foi gerado por ele do barro. Alguém soprou alguma coisa aí dentro desse barro e essa coisa tão bonita nasceu, né? Uma catedral, enfim, uma obra de arte qualquer. E esse mesmo tipo de admiração, de constatação, a gente consegue ter dentro de um relacionamento que assume essa outra esfera, né? De um amor verdadeiramente casto e entregue. Você falou muito bem, a gente pode continuar discutindo da castidade, sobre a castidade como uma virtude, né? Que insere o sexo dentro dessa visão mais integral da pessoa humana, dá um caráter moral ao amor e à sexualidade. Isso parece uma coisa teórica muito bonita. Mas vamos jogar na prática. Olha para um ser humano que perdeu completamente a noção de castidade, que no final das contas é um ser humano que perdeu a noção do respeito sobre a dignidade da vida humana, e olha como essa pessoa se comporta, né? Essa pessoa entregue ao vício da pornografia e da masturbação é um ser humano extremamente limitado. Ele vai se Sim. tornar um ser humano extremamente Preso pelo seu mesquinho, imaginário, né? e isso transfere para todos os lados. Você percebe que uma pessoa assim, ela não consegue confiar numa amizade, não consegue Isso. confiar numa relação de Perfeito. trabalho, porque Perfeito. ela está olhando para a tela de um computador e vendo aquelas atrizes, aqueles atores pornôs lá, e ela não consegue perceber qualquer dignidade naquele ser humano. Isso Exato. é muito triste. Aqueles próprios atores já perderam a sua noção de dignidade para se submeter àquele tipo de coisa. Mas ainda assim, eles sofrem com aquilo, né? O que não se É um mostra nos movimento meio bastidores, tirânico, por né? exemplo. De Sim, diminuição da dignidade do outro e às vezes de você exatamente. diminuir a própria dignidade, abrir mão dela, né? A gente se Isso. coisifica e abre espaço a esse movimento tirânico mesmo, né? Exatamente. Começa a se comparar a um relógio, por exemplo, né? Você começa a ter a dimensão de existência de um relógio, de uma joia, né? Que você fica ali Sim, exposto para que as pessoas te consumam, né? sim, E isso é muito triste e sim. frustrante. E nenhum ator, nenhuma atriz pornô vive uma experiência de vida realmente prazerosa. Existem inúmeros relatos de atores que se suicidaram e que vivem com ansiedade e depressão em níveis extremos, né? É um meio muito obscuro, no qual se abre uma porta para tráfico humano, né? Tráfico sexual. E Sim. aquelas pessoas lá, muitas vezes, elas estão infelizes e sofrendo muito fazendo aquilo. E quando uma pessoa consome aquele tipo de material em benefício próprio, isso gera uma resposta coisificada nas pessoas, na cabeça desse consumidor, que a resposta de vício que acontece lá, mediado pela dopamina e tudo mais, tudo bem, ela escraviza a pessoa. Mas a deturpação de valores, né, a deturpação moral que acontece Isso é no muito. coração daquele homem, mais do que na cabeça, daquele homem, daquela mulher, isso é mais nocivo do que tudo. Porque Sim. eu recebo milhares de caixinhas de perguntas todas as semanas, de direct, né? E recebo outras centenas de mulheres nos consultórios. E existe um relato muito bem definido de mulheres que percebem que seus maridos estão perdendo totalmente o interesse sexual nelas e condenando-as a uma vida sexual miserável. O que acontece na grande maioria das vezes, infelizmente, é a cultura da pornografia nessas Sim. pessoas. Às De fato. vezes, ela não está propriamente ali naquela plataforma de vídeos pornográficos explícita, mas ela está no Instagram. É o que você bem É o falou. soft porn. O É. soft porn, você imagina, o que não é para o imaginário de um homem miserável contemplar ou ler sobre a história de uma mulher que tatuou um negócio no ânus. Isso, isso é pornografia, vendida de É. outra forma, porque você não Sim. pode mostrar. Mas você induz o imaginário das pessoas, estampando em todos os jornais na internet que fulana de tal tatuou no ânus. Quer dizer, o lugar onde ela deveria preservar a sua intimidade, ela faz disso um palco para que as pessoas admirem. No final das contas, essa mulher, infelizmente, perdeu todo o sentido da sua vida e o motivo que ela deveria ter para que as pessoas a admirassem. E ela fala, em troca de uma esmola de atenção, uma mulher que tem tudo, se submete a uma situação de olhe para o meu rabo. Né? No final das Exato. contas, pelo amor de Deus, olhem para o meu rabo. Se estão olhando pouco, então eu vou tatuar um negócio aqui que agora mesmo vai ser polêmico. Então,
Os seres humanos que se guiam por esse tipo de movimento, né, eles merecem ser olhados com um olhar de muita compaixão, porque Sim, muito amor. isso cresce como uma erva daninha, vai impregnando mesmo o coração dos homens e transformando essas pessoas cada vez mais em seres animais, guiados pelos seus impulsos. E isso existe dentro da nossa vida interior. A vida interior é onde transita a nossa vontade, né? A nossa consciência. Eu falo que esses Então, homens viciados em pornografia hoje talvez sejam os nossos novos leprosos. A gente, todo mundo sabe que eles estão ali. Na verdade, a grande maioria dos homens hoje, se sim, eu tivesse que chutar aqui, mais de 90% talvez tenham algum grau de vício na sim, pornografia, sim, sim. alguma deturpação do imaginário. E quando a gente fala sobre esse assunto, todo mundo vira o rosto, né? Parece que é algo... E é exatamente isso que você falou, né? Se a gente não tiver um movimento de amor e compaixão por essas pessoas, de trazê-las de volta, né? Porque, afinal de contas, o imaginário está completamente... São Tomás de Aquino, ele fala assim que o mal, ele não atua sobre as inteligências nem a vontade, ele vai atacar a imaginação. É o Eu imaginar, imaginário que ele vai atacar. exatamente, exatamente, exatamente. E você tem que tomar muito esse cuidado, né? Porque quando você olha para a maneira como a sociedade hoje está estabelecida, isso é o maldito do novo normal. Se você É, fala hoje que uma pessoa é viciada em pornografia, isso já soa estranho para a maioria das pessoas. Por quê? Porque isso não é um vício, isso é uma coisa exato. saudável. Isso eu estou exercitando a minha masculinidade, a minha feminilidade. É o momento Conhecendo de eu meu corpo. aproveitar, de eu conhecer o meu corpo, exatamente. Quando a gente esquece desse entendimento, né, personalista da vida, do sentido da vida humana, que nós somos pessoas, nós nos conhecemos e nos afirmamos por nos relacionarmos com o outro. Aí a gente entra nessa loucura que é a Santíssima Trindade, porque até Deus quis existir enquanto pessoa. E para que ele existisse, ele se afirmou em mais de um, né? Porque ele se considera pessoa e por isso mesmo ele não poderia se considerar um só. É um Deus que são três, porque aí ele mesmo se relaciona dentro dele. E, e é como ele que nos doa esse ser, nós existimos enquanto pessoa, consequência dessa natureza. E se isso é a nossa natureza, isso vai nos realizar. Sim, isso vai nos realizar. Então, nós somos cada vez mais gente à medida que nós nos damos aos outros. Ponto Nos doamos final. aos outros. Não às coisas, aos outros, né? Não, exatamente. Né? Porque se nós nos damos às coisas, nós estamos nos comparando a elas. Exato. E aí a gente está coisificando o ser humano. E essa é a origem da maioria das frustrações hoje em dia. Né? Não tem mistério nenhum. As pessoas se comparando a coisas e vendo que aquilo não as preenche. E aí vão se enchendo, enchendo, enchendo disso cada vez mais. E, na verdade, estão se esvaziando, esvaziando, esvaziando. É um ser humano que só tem a carcaça. Ele não tem uma vida interior qualquer ali. Né? São pessoas extremamente entregues a esse próprio impulso. No final das contas, você bem comparou, são pessoas que vagam pelo mundo se comportando como zumbis. Né? A imagem do leproso, né, da Bíblia, dessas pessoas que são totalmente privadas da sua autonomia, que foram escorraçadas, mas dessa vez não por uma imposição dos outros, mas por uma vontade própria. Essas pessoas entram no mundo virtual, se excluem da sociedade, não sabem Isola. mais conversar, não sabem mais se relacionar. São pessoas que vivem de maneira extremamente improdutiva no trabalho, muitas vezes, né? E eu não estou falando daquele viciado em pornografia, que é o cara que fica até 4 horas da manhã vendo porcaria, não. Estou falando daquele cara viciado em pornografia que quando senta para tomar o cafezinho lá no intervalo do trabalho, só sabe comentar do rabo das colegas de trabalho. É a coisa mais feia que tem, né? Senta para conversar na família, quando vai conversar com os primos é para falar da prima gostosa, não consegue respeitar a filha da tia, né? Porque falta esse entendimento de pessoa. É como se fosse um pedaço de acém, né? De alcatra, de contrafilé, e todo mundo parece um pedaço de carne exposto assim no açougue, se transitando na vida dele. É um ser humano extremamente nojento, no final das contas, né? Nojento. Infelizmente. Você olha para essa pessoa e você tem pena. Essa é uma pessoa pornografizada. Essa é uma pessoa que não é casta. E nós não estamos falando de coisas bizarras, né? Nós não estamos falando de coisas bizarras. Nós estamos falando de coisa do dia a dia. Você conversa com qualquer ser humano hoje no ambiente de trabalho, é isso o tempo inteiro. Chega uma senhora qualquer, uma senhorita qualquer, no meio no meio masculino, conversa alguma coisa no meio de trabalho, entrega um relatório e dá as costas,
Nenhum Vai homem ser. consegue simplesmente não se virar imediatamente para a bunda dela. É. Né? E o que significa isso? Isso não é aquele impulso sexual que eu falei, que é aquela constatação de um Aquele olhar sexo oposto primeiro. complementar. Não é isso mais. É um olhar de posse, de desejo, de subjugar o outro à sua vontade. Que vontade é essa? De tê-lo. Ainda que no seu imaginário. Você não precisa possuí-lo para dar voz a esse desejo perverso. Como Jesus disse, né? Todo aquele que deseja a mulher do próximo já Já está está. cometendo adultério. Perfeito. Porque isso já penetrou no campo da vontade humana e já Uhum. apodreceu a capacidade daquela pessoa de discernir entre o que é bom e o que é mal. Porque, olha, eu vou te dizer, né? Assim, é muito simples você entender, muitas vezes, o celibato, né? O celibato. Então, Uhum. vamos pensar aqui que de uma hora para outra o Vaticano determinasse que agora não existe mais diferenciação nos conventos e nos seminários, e que as freiras Uhum. e os padres poderiam conviver abertamente, tranquilamente em todo lugar. Qual a consequência disso? Várias famílias surgiriam dentro do seminário, Vai. porque aquelas pessoas lá elas não são privadas de uma condição sexual. Elas simplesmente ressignificaram a sua condição sexual e dominaram a sua vontade a tal ponto de que essa condição sexual se tornou simplesmente uma constatação da sua condição humana. Mas elas não são mais o seu movimento, né, de relação com os homens. Isso Uhum. é um tamanho de domínio de vontade que essa pessoa que vive assim, ela pode ser considerada agora uma pessoa puramente religiosa, porque ela está guiando as suas práticas totalmente para a verdade e para o amor. Quer dizer, para o sumo bem, que é o próprio Deus. Né? Sim. É, a gente ainda, nessa tentativa desses amores humanos que a gente vai vivendo, a gente vai tentando olhar para Deus, mas vai se impregnando, né, desses instintos. Mas esses sacerdotes, essas freiras, elas renunciaram a essa vida sexual muito mais não como uma privação, mas como uma verdadeira libertação para que elas realmente dominem a sua vontade a tal ponto de simplesmente buscarem aquilo que é o essencial. E aquilo se tornou tudo para elas. Então, quando Uhum. você olha para um religioso e diz assim, nossa, coitadinha, né? Não pode ter uma experiência sexual de ter um filho. Essa pessoa, na verdade, conseguiu transformar sua paternidade numa paternidade espiritual. E essa Sim. pessoa se sente tão preenchida que agora ela não tem 2, 3, 4 filhos. Ela tem 5, 6, 7, 20, 300 filhos. Um padre, quando ele olha para aquela paróquia e ele vê aquela quantidade de fiéis ali diante da Eucaristia ajoelhados, ele olha para aquilo ali e fala: meus filhos estão aqui hoje comungando comigo. Perfeito. Né? Então, em nenhum momento ele se sente assim: poxa, eu podia ter uma família, uma mulher para eu me deitar todo dia. Pô, esse cara consagra Cristo na própria mão, entendeu? Não tem nada mais sublime do que isso. Então, esse cara, quando ele teve esse passo na vida dele, ele não pensa mais que, ai meu Deus do céu, que eu nunca mais vou transar, pelo amor de Deus. Esse pensamento já é o pensamento do cara pornografizado. É. Que um cara realizado na O vida é o imaginário do cara lado. que transa, entendeu? Exato. É a velha ilusão do adolescente, quando eu casar, eu vou transar todo dia. Ah, meu filho, pelo amor de Deus, É, exato. coitado da mulher desse homem, porque não vai fazer isso, nem ele vai fazer, e Ele não esse vai fazer. casamento vai ser fadado ao fracasso, obviamente. Né? Porque esse amor sexual, ele é sexual também, entre homem e mulher, mas ele não se realiza só por isso. Uhum. Existe uma vida de afeto, existe uma vida de sentimentos que circunda isso também. Né? E que dá aquele sabor a isso. Né? E Uhum. que muitas vezes, quando isso não é valorizado, quando esse desejo sexual não é tratado de maneira objetiva numa pessoa, a pessoa começa a tratar, né, o seu ponto, a sua sexualidade única e exclusivamente como uma vontade a ser saciada, aí ele começa a querer transar com todo mundo, porque Sim. ele não personaliza o seu desejo, e aí ele não consegue entender que o meu desejo é para minha esposa, o meu desejo é para a galera. Aí você vê aquele cara que é o tiozão tarado, né? Que tem aquela postura medonha nas festinhas e tudo mais, que ele não pode beber, senão ele começa a encoxar todo mundo, né? E aquelas coisas deploráveis que a gente vê sobre o ser humano, aqueles Isso aí que você relatos falou, tristonhos. isso aí que você falou é tão bacana. Você colocou um exemplo muito maravilhoso, que é o exemplo do religioso, porque ele consegue dominar a sua vontade a tal ponto que ele se torna plenamente religioso, né? Tudo aquilo que a sexualidade basta ser exatamente uma constatação. Aquele que se casa, ele passa de alguma maneira, por isso um grau menor, obviamente, né? Sim, Ele também domina a perfeito, sua vontade a tal ponto que agora eu perfeito. escolho, né? Subir ao altar é exatamente isso, né? É Isso, necessário uma sacralização daquilo. Então,
Eu consigo dominar a minha vontade a ponto de eu entregá-la, essa sexualidade tão sagrada, somente a uma única pessoa. Então eu me direciono a ela e falo, bom, a partir daqui é somente a minha esposa que receberá esse olhar, essa vontade, esse desejo, né? Esse comentário, também seja um comentário também só interno meu. A minha esposa se vira, eu olho para ela e falo, olha lá, é minha, né? Eu comento comigo mesmo, pelo menos. Sim. Então, continua-se esse desejo, essa vontade, essa inclinação, aquilo que você falou no começo, né? Isso é natural. Só que eu consigo dominar a minha vontade a tal ponto, se eu consigo, né, na verdade, dominar a minha vontade Sim. a tal ponto, e estiver disposto a entregá-la somente a uma única pessoa, esse é o momento mesmo de me casar. Fala, bom, agora eu tô pronto para isso, né? Isso. Para me darem matrimônio. Exatamente. E aí a gente já consegue entender porque muitas pessoas falam, né, que o relacionamento está desgastado, a rotina, a rotina matou o meu casamento. É porque essas pessoas não conseguem enxergar o valor extraordinário de um ser humano, né? O que é que atrai essa pessoa? São as firulas do dia a dia. É a vida sentimental, né? Aquela vida afetiva mais periférica, que é legal, né? Você viajar para Disney, porra, legal. Eurotrip, legal. Mas olha, vou dizer para vocês, tem milhões, milhões e milhões de casais dispersos pelo mundo inteiro que jamais irão a um parque de diversão, que jamais tomarão um sorvete, né, daquele, como é que chama agora que está na moda, daquele sorvete italiano que agora todo mundo toma Parte aí, de latte. isso, aquele sorvete gourmetizado, jamais sentirão as delícias de dividir um sorvete desse. No máximo, vão comer uma pipoca dentro de casa e ver um filme na Globo, né, lá na tela quente, infelizmente, que é o que sobra para essas pessoas, infelizmente, tem um poder aquisitivo menor que tiver essa desgraça desse canal. E essas pessoas, pasmem vocês, elas são extremamente felizes. Sim. E a vida afetiva delas não é recheada dessas experiências periféricas de algo inusitado. Vai falar para o senhorzinho que está lá no Morro do Alemão, você tem que surpreender a sua esposa com um jantarzinho romântico numa sala em que dormem 10 pessoas juntas amontoadas uma das outras. O que sustenta, então, a vida sexual desse casal? Exatamente. É a experimentação de uma vida afetiva extremamente rica e cheia de delírios, de firulas? É aquele negócio de chegar lá e falar assim, ô, minha véia, isso aqui é o que a gente tem. Tá vendo esses filhos lindos que a gente fez? É a minha cara, metade é a minha cara, metade é a tua. Esses caras dão trabalho pra cacete, mas é aqui que a gente se afirma, a nossa família é linda pra cacete. No Natal essa mesa aqui tá cheia, a gente não tem quase porra nenhuma pra comer, mas todo mundo se diverte, todo mundo tá rindo. Isso aqui é pra poucos. E aí essa gente transa com uma vontade e uma alegria que as pessoas olham para esses caras e falam assim, esses caras transam e tem essa porrada de filho, porque não sabem o que é anticoncepcional. Vai lá na clínica da família e pergunta qual é a principal política que existe hoje dentro de uma clínica da família. Como é que eles consideram que a clínica da família está tendo sucesso? Eles estão enfiando o DIU em todo mundo. Esses caras, essas mulheres não querem botar. Não querem botar. Elas querem botar quando elas viram reféns do medo. Porque hoje em dia, por exemplo, já emendando no segundo ponto dessa live, que é a abertura à vida, essas mulheres hoje em dia são submetidas a uma violência, um terror psicológico bizarro, que hoje essas mulheres podem colocar o DIU no pós-parto imediato no SUS. Você pega aquela mulher pobre, que sofreu por causa do filho, obviamente, porque ela não tem as facilidades que boa parte da classe média tem, da classe alta. Ela está lá, logo depois de ter passado por um trabalho de parto de uma dor excruciante, aí vira a coleguinha assim, dá um tapa nas costas dela e fala assim, filhinha, você tem a oportunidade de acabar com esse sofrimento daqui para frente, nunca mais passar por isso. Quer botar um DIU? Quem é que não vai querer botar? Exatamente. Quem é que não vai querer botar? E essas mulheres estão sendo reféns desse pensamento. Essas mulheres, elas querem botar nessa hora. Agora, pega essa mulher, bota ela dentro de casa com o maridão dela, 10 filhos para criar aquela família linda, maravilhosa, todo mundo se matando ao mesmo tempo, mas se amando também, que ele arranca rabo do cacete, daqui a pouco um dá uma porrada no outro, mas daqui a pouco também um já está defendendo o outro. É aquela famosa família que está todo mundo brigando. Se o vizinho se mete e começa a querer interferir na decisão da família, todo mundo se junta de porrada em cima do vizinho. Todo mundo junto. Né? Quem apanha é o vizinho. Né? E aí, você pega uma mulher dessa, nessa situação e fala para ela, na mesa do Natal, família cheia, todo mundo lá rindo pra cacete. Quer botar um DIU? Vai se fuder com esse DIU pra lá, me faz essa merda de ferro na minha vagina, porra. Tô falando vagina aqui porque eu já xinguei demais. Porque ela certamente não falaria vagina. Agora, é óbvio
as pessoas se tornam cada vez mais amedrontadas, né, do ponto de vista de serem abertas à vida, porque elas não conseguem entender isso. Porque lhes falta essa vida casta, que é uma vida plena de sentidos. Né? Ter a medida certa do amor é, em outras palavras, né, colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Dar a Deus o que é de Deus e dar ao homem o que é do homem. Né? O coração Perfeito. casto, né, é o cara que consegue dar valor às coisas que têm realmente valor. Né? E Eu ele sei que você consegue. falou, o Cardeal Newman, ele fala assim que a castidade, talvez, a principal virtude necessária à castidade, né? Ou seja, aquela virtude que descende, da qual a castidade descende, seja a coragem. Né? É necessário mesmo ter uma dita coragem, é necessário ter uma fortaleza mesmo. Se você não for forte mesmo, não tem como você peitar. Deixa eu fazer um comentário aqui, eu achei muito legal isso que você falou da vida sensitiva, eu tenho que comentar isso. Eu sempre cito esse exemplo. Tem um texto para mim, uma pesquisa que eles fizeram, né? Foi uma pesquisa de Oxford que eles fizeram, uma pesquisa sobre quais profissões tinham mais relações sexuais, e eles trouxeram isso para cá. E acho que inclusive foi o Globo que fez essa pesquisa, não me lembro a época, foi alguma dessas revistas assim, que fez essa pesquisa, né? Quais eram as profissões que mais tinham relação sexual. Eu achei fantástico. Porque, em último lugar, acho que estavam os jornalistas, os médicos e os advogados, eu acho, uma vez por mês. Óbvio. Óbvio. E em último lugar estava o obstetra entre os médicos. Exatamente. Estava em último lugar lá, uma vez por mês. E aí, qual que estava em primeiro lugar? Em primeiro lugar era assim, ó, era o homem do campo. Aquele homem do campo, 30 filhos, que estava todo dia comparecendo. E eu achei engraçado porque ele falava assim que quantas vezes por dia o homem do campo tinha relação sexual? Pelo menos uma vez por dia. Eu achei sensacional. Eu falei, essa estatística mata qualquer um. E você vê que isso traduz exatamente o que é que dá tesão no ser humano de viver. E esse tesão pode ser transferido aqui propriamente para a vida sexual. Esse tesão de saber o que é que realmente importa na vida. E quando você entende, né, a castidade é outro patamar desse pensamento. E o que realmente importa na vida é me relacionar com as pessoas. É isso que vai me afirmar e me fazer feliz. Porra, Deus me ajude que um dia eu faça muito sucesso, eu venda curso pra cacete e eu compre um Porsche, meu irmão. Deus me ajude que eu tenho uma Tomara! mansão aqui na Barra da Tijuca. Não vou esconder, eu quero essa porra toda, eu quero ir pra Disney todo ano com os meus filhos. Só que, primeiro eu quero ter 10. Quero ter 5, 10 filhos. Se eu tiver uma filha só, se eu não conseguir mais ter filho, porra, tudo isso vai perder o sentido pra mim. Então, assim, se Deus quiser me dar, se Deus me der 5, 10 filhos ou quantos vierem, pode me dar o Porsche que eu vou gostar pra cacete, pode me dar uma mansão, uma cobertura aqui no Península que eu vou gostar pra cacete. Mas olha, se eu não tiver quem pôr dentro desse carro, dentro dessa cobertura, dentro dessa mansão, ou se eu não tiver quem levar para o Disney todo ano, no terceiro ano que eu estiver viajando com a minha esposa sozinho, não vai dar mais a mesma graça. E quando a gente descobre essas coisas, a gente consegue olhar para aquele cidadão que mora lá na favela, que mora no campo, numa situação de miséria, naquela agricultura familiar, que come o que planta simplesmente, consegue olhar e falar, não olha para ele e fala, tadinho, olha lá, cheio de filho, porque nunca apresentaram planejamento familiar para ele. Vai pro inferno, esse cara tá cheio de filho porque ele adora transar com a mulher dele. Ele olha para essa mulher minha velha, porra, essa mulher dá conta de tudo. Entendeu? Aquela mulher toda enrugada, castigada do sol pra cacete, que não tem um creme Nivea pra passar na cara, ele olha para aquela mulher e ele sente tesão nela, entendeu? E aquela mulher olha para aquele cara todo queimado de agrotóxico, todo queimado de sol, e está apaixonada por ele, ela não olha pro vizinho. Agora, essas dondocas aqui, toda maquiada, toda rebocada de botox, não conseguem sentir. E estou falando, exemplificando do sexo feminino, mas isso aplica aos dois antes que eu fale que eu sou machista. Né? Da mesma forma, como é que eu vou dizer? Enzos. Os Enzos aqui da classe alta que me cerca. Né? Da mesma forma, todos cheios de facilidades, só tem a família para curtir e não conseguem se dedicar. Só é isso. Porque são extremamente escravos dos seus desejos e das suas vontades. Porque olham para um carro e olham para a esposa e veem uma mesma aquisição. Quando a família, dotada de um pensamento consequente dessa revolução sexual nefasta, que equalizou mulheres, homens e carros, quando o homem tem esse pensamento, ele não consegue ser aberto à vida. Ponto. Por isso que eu falo, e dá polêmica pra cacete, eu divulgo um vídeo
que vai aberto para todo mundo, sempre vem uma meia dúzia de feministas tentar me chicotear, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou medieval, de cacete. E vem gente da igreja falar também que eu sou cruel, porque tem 2 filhos só e não pode ter mais, e é muito feliz com isso, que eu não me compadeço da condição dessas mulheres. Porra, não tem nada a ver com isso. Eu falo de propósito, para espizinhar mesmo, e para provocar essas pessoas. Porque no final das contas, na grande maioria das vezes, quando a gente se coloca, né, quando a gente coloca o homem, a mulher, os filhos no mesmo patamar do carro, realmente ser filho vai ser sempre um problema. Vai ser sempre um problema. Entendeu? E aí, você vai ter uma vida, às vezes, dentro da igreja, vai ter uma vida super religiosa e você não vai conseguir sair de si. Porque como é que eu vou ter um filho se eu não consigo botar ele na melhor escola? Ah, vá pra merda, vai falar isso para esses milhões e milhões. A maioria das pessoas no mundo não tem uma boa escola. E elas são felizes, cacete. Por que você acha que você é um alecrim dourado que cresceu no campo lá sem ser semeado, que vai ser o único que não vai sobreviver a esse mundo? Né? Se você não conseguir pagar uma roupa de marca, andar de reserva pai e reserva mini com teu filho. Porra, esse é o teu projeto de vida? Saiba, você vai chegar no final da vida frustrado, respondendo aquela mesma pergunta que o Ítalo tanto cita lá, do senhorzinho em estágio terminal no CTI, cheio de dinheiro no rabo, porque se ele não tivesse dinheiro, ele estava no SUS, e no SUS ninguém vai lá fazer livro, nem escrever história de ninguém. Esse cara que escreveu isso, ele estava lá, não sei quem foi a autora, né? Mas com certeza ela era uma enfermeira, não era? Se eu não me engano, era uma enfermeira, com certeza num hospital super equipado, de gente rica, que pôde fazer tudo na vida e não fez. Sim. Esse tipo de gente... Eu vi isso muito, né? Eu trabalhei 10 anos com TI. Você trabalhou com TI. Eu trabalhei 10 anos com TI nos dois ambientes, né? Em ambientes de classe A++, e trabalhei no SUS, né? E a gente via a discrepância mesmo, né? Você viu o A++, né? O que o cara tinha? Tinha a esposa e o filho. Quem ia visitar ele na UTI? Ninguém. Eles ligavam e perguntavam, como é que tá? Tá ruim, tá grave? Ah, que pena, talvez amanhã a gente vai. O cara, classe C, CD lá, tinha 10 filhos. O cara, na hora da visita, era um caos, porque queria entrar... Criando confusão. Eu quero ver meu pai. Exato. Se ele morrer, eu morro junto. E os velhão ricos lá, que estavam sendo entrevistados e dizendo que se arrependem de não terem sido aqueles que deveriam ser, né? Aquele que deveria ser, esse daí, o corpo mal esfriou, já está todo mundo brigando pela herança e saber quem é que vai ter que fazer o reconhecimento da partilha lá do cacete A4. Entendeu? Então, assim, é uma inversão de valores que realmente... A gente não pode falar de abertura à vida ou de castidade se a gente não fala para as pessoas serem gente. É o que o Ítalo já falou 500 vezes. Perfeito. As pessoas não dá para falar de amor, não dá para falar sobre castidade, sobre o valor da família, sobre como é bom ter filhos sem limite, né? Que isso não é ostentação. Isso é responder a um chamado. Porque, porra, o amor generoso, ele se manifesta dessa forma. É querer ser mais, é querer doar o ser, como Deus nos doou dele. A gente quer doar, assim, o nosso ser para os nossos filhos. A gente quer a família cheia. Eu brinco muito isso quando as pessoas falam comigo, quantos filhos você quer ter? Eu falei, eu quero a minha mesa cheia no Natal. É isso que eu quero. Eu quero daqui a 30 anos, eu quero fazer uma festa com os meus filhos e os meus netos e ver aquela casa cheia pra cacete, que às vezes vai ter neto que eu não vou nem lembrar o nome. Quando eu estiver nessa situação, eu falo assim, cacete, aquela criança ali é filha de quem? Aí eu vou estar realizado. Sem sacanagem. Eu vou estar feliz assim. Porque, cara, olha, eu tenho a ambição de ter um casarão. Eu não escondo isso de ninguém. Camila fica delirando aqui, olhando as casas, aqui as mansões na Barra da Tijuca, que eu não tenho a mínima condição de comprar, obviamente. Mas a gente fica pensando, cacete, essa casa aqui ia ser maravilhosa para as crianças. Olha que isso aqui dá para fazer um parquinho, dá para fazer o casamento dos nossos filhos aqui, ó, nesse gramado. É para isso que eu quero a minha casa. Não é para ficar tirando foto pro Instagram, nem porra nenhuma, entendeu? Né? Sei lá, eu olho para essas pessoas realmente apegadas a esses bens materiais falando assim, eu não posso ter mais filhos porque eu não posso abrir mão de tal luxo. Eu falei, caralho, eu quero ter esse luxo para poder dividir com meus filhos. Entendeu? Isso não é um pensamento... Pra quê, né? Mas não é porque eu sou o São Felipe da Barra da Tijuca que não, entendeu?
É só porque eu sou um cara normal que não se deixou contaminar por essa visão materialista dessa porra de que eu sou aquilo que eu consigo juntar na minha conta bancária. Entendeu? Isso é uma loucura. E as pessoas vivem privadas disso. E eu vou dizer, faz parte da sexualidade humana. Engulam essa. Faz parte da sexualidade humana garantir a perpetuação do ser. Então, meu amigo, se você se fecha para essa fertilidade natural, a tua sexualidade vai estar amputada. E eu não te dou pouquíssimos anos para a tua vida sexual no casamento ser miserável. Eu recebi hoje no consultório, eu digo a vocês com toda tranquilidade. Eu digo a vocês com toda a tranquilidade do mundo. Eu recebi hoje no consultório uma mulher que estava falando assim, eu queria meus filhos para o final do ano. Mas aí a gente estava meio assim e tal, e de repente meu marido começou a querer tanto transar que ele falou, vamos deixar a vida acontecer enquanto os filhos vierem. E a mulher acabou de ser demitida, cara. Ela vai perder o plano de saúde, os caras estão mandando ver. E assim, porra, quem dera eu tivesse essa mentalidade há 5 anos atrás. Eu tenho certeza que eu tinha trabalhado muito mais, eu estava muito mais rico agora, entendeu? Porque, Eu também. porra, se eu tivesse essa mentalidade de querer ter uma família maravilhosa e ter dinheiro pra cacete pra isso, eu tinha trabalhado muito mais. Entendeu? Porque se a nossa motivação é o dinheiro, quando a gente cansa, o cansaço supera o dinheiro. Agora, quando a nossa motivação é a nossa família, meu irmão, a gente pode estar com o cansaço que for. A gente trabalha feito um corno, a gente sai do plantão de 24 horas e vai fazer um turno de gari, entendeu? Recolhendo lixo na prefeitura. E isso as pessoas não conseguem entender. As pessoas olham pro gari e fala assim, coitado, aquele cara cheio de filho para sustentar. E ele tá olhando para você e fala, coitada dessa madame aí, ó, toda dondoca no meio da rua, com o filho dela circundado de 3 babás, e eu só preciso olhar pro meu filho atravessado, ele já me obedece. E essa mulher precisa de 3 profissionais para fazer esse cara fazer a vontade dela, e ele nem chama ela de mãe. Então... Não, isso aí que você falou é tão genial. Eu tava conversando esses dias, eu fiz uma live aqui com um amigo meu, e com o Guilherme, e ele vai ser o pai do quinto agora. E eu falei pra ele, a gente abriu uma live assim, meio do nada, eu ia fazer uma live com a Sarah Winter, e aí ela não pôde entrar no dia, ela abriu uma live comigo assim, do nada, sem preparo, sem nada. Eu falei, cara, vamos falar sobre qualquer coisa aí, porque um homem que se propõe a ser pai de quantos ele puder, ele sabe falar sobre o que ele quiser. Ele vai falar sobre o que ele quiser. Ele vai ter autoridade para falar sobre o que ele quiser. É simples assim. A coragem que ele tem, acabou. Ele se tornou um homem digno, a dignidade sobre as costas dele o torna um homem gigante. Simples assim. Ele se torna homem de verdade. É um cara que entendeu o sentido da vida e que entendeu pelo que ele vai se consumir. Aquela passagem do celeiro, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Daquele homem iludido que construiu um celeiro maravilhoso e aí ele vira para ele mesmo e fala, agora sim, meu querido, você foi brilhante. Descanse e curta a sua vida. E aí Jesus vai falar, amanhã te pedirão a tua vida. E o que você deixou para quem vai ficar? No final das contas, não vai ficar para ninguém. Não vai ficar para ninguém. Porque o tempo nosso, né, não é esse tempo daqui. A gente está de passagem, né? Nosso tempo é o tempo da eternidade. E pasmem vocês, quando vocês abrirem os olhos para a eternidade, não vai ter mansão na Barra, não vai ter um Porsche. O que você vai encontrar de riquezas lá são as almas que você gerou. E, porra, que alegria deve ser você olhar para a eternidade e ver os 15 filhos que você gerou lá, 15 santos. Entendeu? 15 santos. Pá, tua mulher santa, teus filhos santos, teus netos, daqui a pouco começando a subir um monte de netos santos daqui a alguns anos, né? Depois algumas décadas, vamos supor que vai demorar. Porra, aí você chega, você teve um filho. Esse filho foi um cara super mimado, que virou um viciado em drogas, virou um demônio, né? Às vezes virou um político, pior ainda, piorou. Aí sacaneou. Que você nunca mais vai ver. Aí, cara, que riqueza é essa, né? Então, assim, eu penso muito nisso, eu penso muito que pra gente que consegue ter uma visão minimamente espiritual da vida, e eu não sou o dono da verdade, nem sou nenhum agraciado, não, porque a quantidade de merda que eu faço parece que eu não sei nada disso que eu estou falando aqui. Né? E eu penso que, para nós, essa vida é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Né? O tempo, para nós, é uma ilusão. É natural que a gente lamente as pessoas que morrem, por exemplo, mas, de fato, em algum momento tem que brotar uma alegria ali, quando você tem a noção da eternidade. Né? Sim. E da mesma forma, quando você vive essas provações na tua família, esses dilemas financeiros, eu vou ter ou não mais um filho e tal,
E quando você pensa, aí tua mulher avisa assim, amor, tô grávida. E tu pensa, caralho, esse é o pior momento para essa criança vir. Pior. Mas em algum momento tem que nascer um sentimento apaixonante disso. Né? Eu digo para vocês que essa história é real porque essa história aconteceu comigo. E eu digo a vocês que eu seria só um esboço do que eu sou se eu não tivesse tido a minha filha no pior momento financeiro da minha vida. Eu virei homem, eu era um moleque casado, cheio de dinheiro para gastar, trabalhando, que graças a Deus não sejamos hipócritas, eu falo com tranquilidade que um médico, hoje, se ele trabalhar muito, ele ganha muito bem, e que não sabia o que fazer com aquilo. E que hoje eu olho para o dinheiro que eu ganhava há 5 anos atrás, antes da minha filha tem 2, na verdade, mas eu olho assim, antes disso eu já tinha uma condição boa. E eu olho para trás, caralho, onde é que foi parar esse dinheiro? A gente joga esse dinheiro pelo ralo porque a gente não entende o sentido da vida. A gente não sabe com que vale a pena gastar o nosso dinheiro e não sabe com que vale a pena a gente se gastar. Porque aquilo que a gente tem de mais precioso não é o nosso dinheiro, é a nossa vida, é o nosso tempo, é o nosso olho no olho, é o nosso abraço, né, que a gente vai dar na nossa esposa e nos nossos filhos. Não tem nada que seja capaz de me evocar uma memória tão maravilhosa quanto o dia do meu casamento, o dia do nascimento da minha filha e as pequenas conquistas que eu consigo com ela. A primeira vez que minha filha me chamou de papaizinho, espontaneamente, que eu não ensinei ela a falar isso. O dia que ela me chamou disso a primeira vez, eu consigo guardar no meu coração a emoção disso. E não tem dinheiro nenhum que me dê isso. Alguém chega para mim hoje e fala assim, eu te dou um condomínio inteiro, um jatinho particular e o sucesso que você quiser nas redes sociais. Para isso, eu vou ter que apagar a memória da tua filha te chamando de papaizinho. Vai pra merda, não troco de jeito nenhum. Vai te fuder. Porra, então assim, são coisas que eu penso realmente, eu virei um homem na vida, né? Ainda que eu não seja lá muito digno, né, de nada, mas eu virei minimamente um homem quando eu tive essa dificuldade, quando eu precisei me gastar por alguém que não valia a pena. Né? É a o Ítalo uma vez falou sobre o amor às crianças, né? O quanto isso é sublime, porque a gente ama uns trocinhos bem inúteis no final das contas, porque eles não nos dão nada em troca que não o amor. E o céu é isso. O céu é isso. Todas as coisas que o céu pode nos proporcionar são inúteis aos olhos dos homens hoje em dia. Inúteis. A imagem de Cristo hoje para a humanidade é inútil. Inútil. Tudo que Cristo representa e todo o evangelho de Cristo não serve para nada para essa humanidade utilitarista de hoje. Nada. Renunciar a si mesmo, oferecer a outra face para quem te bate, resgatar a honra daquelas pessoas que já foram queimadas publicamente, trazer de volta ao convívio social aquelas pessoas que já foram canceladas. A existência de Cristo é inútil para a humanidade hoje. Né? É o valor daquele desvalido, né? Que não desviou o rosto de bofetões e cusparadas, aquele que se podia contar todos os ossos, aquele que foi trocado por um ladrão. Se nós não enxergamos esse valor de Cristo na eternidade, a gente não consegue ter sentido em ter filhos, em ter esposa, em ter nada. A gente se torna aquele outro ladrão, né? A gente se torna aquele outro ladrão. É isso que a gente se torna, aquele outro ladrão. Isso que você falou, para mim, é fundamental. Essa questão dos filhos. Minha esposa tá de prova aí, né? O quanto os meus filhos me fizeram crescer é algo surreal, né? Eu não conseguiria, de fato, colocar num papel mesmo para falar a evolução que eu tive enquanto homem, à medida em que eles iam nascendo, né? E caramba, Deus nos dá umas oportunidades tão malucas, né? O nosso último filho talvez seja o filho que mudou tudo na minha vida, né? Mudou tudo. O nosso último filho, agora, ele não chegou a nascer. Olha que engraçado, né? Dos 4 filhos, o filho que realmente transformou por inteiro a minha vida, ele não chegou a nascer. E ainda assim, ele causou uma transformação surreal em tudo que ele estava inserido, sabe? Em toda a realidade minha, da minha esposa, né? Dos irmãos, de todo mundo. Ele não chegou a nascer. Ele não chegou a nascer, né? Minha esposa teve um aborto espontâneo antes, ali com 12 semanas, se não me engano. Mas a presença dele transformou tudo. Transformou tudo, né? Foi a grande reviravolta da nossa vida. E hoje eu percebo, né? Igual que você falou, é tão bom a gente perceber isso, mas a gente fica igual Santo Agostinho, né? A beleza tão bela, tarde te amei, né? Que caralho, por que é que eu fui perceber essas coisas tão tardiamente? Por que eu não vi isso antes, pelo amor de Deus, né?
Mas é bom que a gente veja. É bom que a gente veja e é bom que a gente fale sobre isso, né? É bom que as pessoas percebam de fato isso, porque isso muda tudo. Isso realmente muda tudo, né? É difícil, a gente fica esperando as condições para poder ser pai, eu fico esperando as condições para poder ser mãe. Cara, não é esperar as condições para isso. É isso que vai dar a condição de todo o resto, é isso que vai dar sentido para todo o resto. Senão eu não vou, sabe, eu não vou sair do lugar mesmo. Não vou sair de fato mesmo, com vontade do lugar. Eu não vou sair, eu vou continuar travado ali. Vou continuar travado ali. Fantástico. Exatamente. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido despertar nas pessoas esse apetite pelo que realmente importa. Né? Se Tenho existe uma certeza. cura, né? Aqui nas minhas anotações, eu estava até tentando achar ah, ah, uma leitura que eu fiz aqui outro dia sobre castidade também, que falava mais ou menos isso. Né? O remédio para que a gente não se perca na concupiscência é transformar o nosso amor em algo objetivo. O nosso amor não é algo, ele é alguém. Né? E quanto mais alguém a Uma gente tiver na pessoa. nossa vida para a gente se derramar, mais próximo a gente estará de saber se relacionar com o verdadeiro alguém que nós vamos encontrar na eternidade. Deus não é algo, Deus não é uma ideia, Deus é alguém. E nós precisamos nos aprender a relacionar com as pessoas aqui para que a gente possa se relacionar com o ser por excelência que é Deus. E é Perfeito. esse ser que vai nos sustentar para a eternidade. E se a gente souber dar valor ao verdadeiro, aos seres, nós saberemos dar valor ao verdadeiro ser. Perfeito. Excelente, meu amigo. Só tenho que te agradecer muito, muito mesmo. Acho que todo mundo que tá aí, essas 400 e sei lá quantas pessoas assistindo a gente, eu acho que todo mundo tem muita certeza do que é o de ressaca. A galera tá meio impactada ali. As digníssimas parece que estavam querendo entrar aí. Então aí. Tá certo. Meu amigo, muito obrigado por tudo, né? Só tenho a te agradecer. E conte comigo, se precisar de alguma coisa, sempre, né? Você, a Camila, se Igualmente. precisarem de qualquer coisa, eu e a Thaís, a gente está disponível aqui sempre, tá bom? Espero a gente poder Igualmente, viajar querido. para o Rio e poder encontrar vocês Passem numa aqui com certeza. oportunidade boa. Passem aqui. Não Obrigado é por aquele tudo. vamos nos encontrar de carioca, não. Pode vir que a casa está de portas Combinado. abertas. Eu já cansei de levar bolo do Ítalo, viu? Esse aí é difícil de encontrar. É difícil pegar ele. Tá bom, obrigado, meu amigo. Fique com Deus e até mais. Um abraço para Valeu. vocês. Até Até, mais, gente. até. Até.